Gerais, gente de São Paulo, gente do Macapá, gente de todos os lugares do território da Associação Bahia Central. É bênção em nome de Jesus. E eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Deixa eu te contar uma coisa. Deus colocou no meu coração falar contigo esta semana sobre a biografia de Davi. Eu sei que você gosta do personagem Davi, para muitos é o personagem predileto, eu também curto bastante, e durante esta semana, a partir de hoje à noite até no próximo sábado, nós vamos viajar na biografia, na história, nas páginas da Bíblia que falam a respeito desse personagem tão impressionante que é o rei Davi. Então, vem comigo, vamos recapitular a história do rei Davi, vamos retirar lições, vamos lembrar aquelas que a gente já sabe, vamos tentar nos colocar à disposição do Espírito Santo para receber, de repente, alguma outra informação, algum outro vislumbre, enfim, Deus tem coisas especiais para nos revelar ao longo dessa semana. Eu creio nisso. Você acredita? Você acredita? Se você acredita que Deus quer falar algo ao seu coração nesta semana, não seja egoísta para escutar isto sozinho. Encaminha o link para que outras pessoas possam escutar também. Sei que tem dezenas de igrejas agora conectadas, reunidas aí para escutar a palavra do Senhor. Deus seja louvado pela congregação que já está começando a voltar a se reunir. Que saudade que nós estávamos, né? Que vontade aí de dar um aperto de mão forte, um abraço bacana. Ainda não é possível, mas pelo menos esse retorno gradual já começou para a honra e glória de Deus. Aleluia, glória ao nome de Deus por isso. Vamos lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, é onde vamos começar o estudo desta semana, a mensagem desta semana, e nós vamos pensar 3 versículos do capítulo 16 para darmos este primeiro passo na história de Davi. Então, 3 versículos apenas para irmos direto ao ponto em nome de Jesus. Eu não quero transformar a sua noite numa vigília, mas tem algo especial que Deus quer falar ao seu coração. Note aí, 1 Samuel, capítulo 16, deixa eu começar com o verso 1. Primeiro verso, vamos lá. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine mais sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Este foi o primeiro verso. Agora dá um pulo e vai comigo para o verso 7. Porém, o Senhor disse a Samuel, Samuel já está na casa de Jessé, já observou os irmãos de Davi, já pensou, imaginou que um deles seria o rei, e Deus repreende a Samuel e diz assim, olha, porém disse o Senhor a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura. Ô, glória, eu gosto desse verso, irmão. Não atentar para a altura do ser humano. Isso mexe comigo, isso me emociona, glória a Deus. Nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Olha que bênção aí, se apropria dessa bênção, irmão. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Agora vamos para o último verso da leitura do capítulo 16, nesse nosso primeiro passo na biografia sobre Davi. Dá um pulo agora aí no verso 13. Verso 13, olha o que diz a Bíblia. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então, Samuel se levantou e foi para Ramá. Esses 3 versos lidos agora, o 1, o 7 e o 13, já nos oferecem o subsídio necessário
para a compreensão deste primeiro momento da história de Davi. Já deu para você relembrar. Agora eu quero orar junto contigo para que o Espírito Santo ilumine a nossa caminhada. Vamos orar? Deus eterno, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos conectados aqui na internet, mas, acima de tudo, conectados ao Senhor. Olha cada um desses teus filhos que estão aqui, ou estes que estão passando para assistir essa gravação que vai perdurar momentos depois. Por favor, Senhor, utilize essa mensagem agora para falar o que tu queres ao nosso coração. Estamos sedentos de ti, estamos famintos de ti, estamos carentes do Senhor. Por favor, alcança o nosso coração como só o Senhor sabe fazer, e que haja agora o derramar de luz, provindo do teu trono de graça, provindo das tuas mãos, iluminando a vida de cada um de nós agora, para compreendermos a tua palavra que não volta vazia. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos em frente. Amado, eu gosto de juntar a biografia de Davi, o texto existente nos Salmos, lá no capítulo 89, no verso 20. O que diz lá? Se liga aí. Encontrei Davi, meu servo, com meu santo óleo o ungi. Olha o que Deus está dizendo através do salmista. Ele chamou Davi de servo dele. Com o meu santo óleo o ungi. Quem era Davi? Servo do Senhor. Quem é você nessa noite? Aí onde você se encontra, será que dos altos céus o Pai Celestial pode declarar neste momento que você é servo do Senhor, você é serva do Senhor? Se você ainda não se entregou a Deus para ser um servo, para ser uma serva, o que você está esperando, meu filho? Quando a gente olha para a biografia do mais proeminente rei que Israel já teve, uma característica nos chama a atenção. Ele era servo de Deus. Moçada, não adianta ser rei se não for servo de Deus, não adianta ser engenheiro se não for servo de Deus, não adianta ser médico se não for servo de Deus, não adianta até carregar o título de pastor se verdadeiramente você não for um servo de Deus. Ei, Deus olha para Davi, eu imagino Deus sorrindo, eu imagino o coração de Deus saltando de alegria, eu imagino Deus com um sorriso dizendo, Alá, o meu servo. E eu quero que neste momento, com muita alegria, Deus esteja olhando para você e declarando, olha aí o meu servo em Ribeira do Pombal, olha aí o meu servo em Serrinha, olha a minha serva em Feira de Santana, olha a minha serva em Belo Horizonte, olha a minha serva, o meu servo em São Paulo. Eu quero que os olhos de Deus, neste momento, que repousam sobre você agora, qualifiquem você pela graça de Deus como servo e serva do Senhor. E se você não tomou sua decisão ainda, é esta noite, meu filho. Hoje é o dia da tua salvação. Esta é a noite da tua entrega. Você precisa terminar este culto sendo qualificado pelo Eterno como servo e como serva dele. Quem aí deseja ser servo de Deus, já começa a digitar amém, já começa a dizer eu quero, já começa a tomar sua decisão. Mas, pastor, a decisão não é no final do sermão? Não, meu irmão, é semana especial. A decisão começa agora. E a tua primeira decisão nesta semana é ser de verdade servo de Deus, serva de Deus. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Vamos em frente. Você observa este primeiro cenário onde está relatado o chamado de Davi, a unção de Davi, a escolha de Davi, envolvendo a visita do profeta Samuel à casa de Jessé. Você já sabe a história de Davi, você conhece os detalhes. O Davi não foi convocado para estar presente no momento em que Samuel chegou à casa dele. O Davi estava no campo tomando conta do rebanho. Os seus irmãos mais velhos estiveram ali para recepcionar Samuel. Sabe por quê? O pai de Davi
não acreditava na possibilidade de Davi ser o ungido, ser o escolhido, ser o separado. Na verdade, o Jessé nunca acreditou em Davi e em seu potencial. Os irmãos de Davi nunca acreditaram no potencial de Davi, nunca acreditaram no modo como Deus poderia usar Davi. Você se lembra quando Davi chegou ao campo de batalha e os irmãos rechaçaram Davi, o puseram abaixo de zero, esculhambaram com Davi? Eles não acreditavam que Davi poderia se tornar o que se tornou, ser o que de fato foi nas mãos de Deus. O rei Saul, quando chegou a observar Davi diante dele, e este Davi se dispondo a lutar com o gigante, Saul também não acreditou no Davi. Saul duvidou que Davi pudesse de verdade ser relevante no combate contra Golias. E o que dizer do momento em que Davi chega diante do Golias e é ridicularizado por ele? Gente, Davi era um desacreditado. Gente, ninguém acreditava que Davi poderia ser alguém relevante, alguém que chamasse atenção, alguém que pudesse ser um canal de bênçãos. O pai não acreditava no potencial de Davi, desacreditava em Davi, os irmãos desacreditavam, o rei desacreditava, Golias desacreditava, mas não importa. Talvez eu esteja falando nessa noite para pessoas que estão sendo desacreditadas. Olha, ninguém acredita mais que o teu casamento pode ser salvo, ninguém acredita mais no teu retorno à igreja, ninguém acredita mais na tua volta ao caminho de Deus, que embora estreito é o único que conduz à vida eterna, ninguém acredita mais que você possa recomeçar a sua vida ao lado de Deus. Tem muita gente que desacredita. Ei, o diabo desacredita você, as pessoas desacreditam você, mas eu quero te dizer uma coisa, assim como as pessoas desacreditavam em Davi, mas Deus acreditava nele, não importa quão desacreditado você esteja agora, quão descredibilizado você se encontre neste momento, Deus acredita que a partir de agora você pode mudar a história da tua vida. E eu me emociono com a história de Davi, porque é o desacreditado, no entanto, é aquele que contra a maré navega em direção ao porto seguro. Note, o que é suficiente para a minha vida, ter a credibilidade dos outros, talvez seja legal, mas acima de tudo, ter a consciência de que Deus acredita que eu posso ter uma vida diferente para melhor. Filho, Deus acredita que você pode recomeçar a sua história, Deus acredita que você pode se libertar deste vício que te incomoda, Deus acredita que você pode salvar seu casamento, Deus acredita que você pode ter saúde em meio a esse caos que você se encontra. Temos um Deus todo-poderoso que acredita no ser humano e acredita na capacidade de resgatar esse ser humano de um modo tão intenso que entregou o próprio filho na cruz do Calvário. Deus acredita na capacidade de mudança. Deus acredita que ele operando na tua vida, você pode ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Deixe Deus intervir. Torne-se como Davi, servo do Senhor, porque se você verdadeiramente for servo de Deus, não importa se você é descredibilizado pelas pessoas, pela família, pelo patrão, pelos amigos, pelo próprio Satanás, não importa. O importante é que Deus acredita que em Jesus temos a chance de sermos novas criaturas. E se Deus acredita na capacidade de eu recomeçar, então acabou. Nós vamos recomeçar em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Deus. Você sabe o que significa a palavra Davi? Significa amado. Homem amado de Deus. Você sabia que todos nós poderíamos ter no nosso registro de nascimento, completando o nosso nome, a palavra Davi? Eduardo Davi, Davi Eduardo, Maria Davi, Davi Maria, sei lá, qualquer coisa poderia incluir Davi no seu nome, sabe por quê? Porque você é amado,
você é amada de Deus. Isso alegra o seu coração nesse mundo com tanta gente em depressão, uma doença que se multiplica a cada dia, depressão sobre depressão. Olha a importância de você olhar para a história de Davi, para você perceber que assim como ele era servo de Deus, amado de Deus, nós também temos a chance de descobrir o quanto somos amados pelo Senhor. Ei, você é amado por Deus, para de cortar esses pulsos, meu filho. Você é amado, é amada de Deus. Para de querer planejar ou estar planejando colocar um ponto final na sua vida. Você é amado, você é amada de Deus. Ele acredita em você e isso por si só precisa bastar. Deus me amando e Deus acreditando que eu posso reescrever minha história ao lado dele é o suficiente para seguir em frente em nome de Jesus. Vamos olhar para o verso 1 agora? Dá uma olhadinha no verso 1, por gentileza. Disse o Senhor a Samuel. O capítulo 16 começa relatando que Deus conversava com Samuel. Deus falava com o profeta Samuel. Samuel funcionava como porta-voz de Deus. Acredita neste momento, irmão, em nome de Jesus. Assim como o Senhor falava com Samuel, Deus está falando contigo agora. Deus está endereçando ao teu coração esta mensagem nesta noite, para que você se torne um servo dele, para que você se torne uma serva dele, porque ele acredita na transformação que pode ele realizar em você, se você permitir. Deus estava falando com Samuel. E eu gosto de pensar nessa perspectiva, porque todo mundo quer ouvir a voz de Deus. Eu estou aqui nessa noite porque eu quero ouvir a voz de Deus. Você está conectado aqui porque você deseja escutar a voz do Senhor. Quando nós vamos à igreja, queremos escutar a voz de Deus. Quando ouvimos um hino, queremos escutar a voz de Deus. Quando estudamos a palavra, abrimos a Bíblia, queremos escutar a voz de Deus. Só que, olha, tem muita gente dizendo por aí que anda escutando a voz de Deus quando, na verdade, não corresponde à voz de Deus. Fica esperto. Deus conversava com Samuel e tem muita gente alegando que anda conversando com Deus, recebendo revelação de Deus e falando coisas em nome de Deus. Pastor, como é que eu sei distinguir se é de Deus ou se não é? Se fala em nome de Deus de verdade ou não? Ei, a prova maior e inequívoca está aqui, ó. Tem que estar de acordo com a palavra. Se alguém abre a boca para falar algo e está dizendo que o que diz é em nome de Deus, precisa estar de acordo com a palavra. E nós estamos vivendo uma crise, irmãos. Sabe qual que é a crise que nós estamos vivendo? Algumas pessoas estão colocando a sua experiência particular acima da revelação da palavra. É um tal de Deus me revelou, é um tal de Deus me disse, é um tal Senhor me falou, o Senhor me revelou, e às vezes Deus revela as coisas que não estão na Bíblia ou estão em desarmonia com a Bíblia. Ei, para! Que perigo, hein? Ei, Deus se comunica com seus filhos? Sim, senhor. Sim, senhora. Deus fala ao nosso coração? Sim, senhor. Sim, senhora. Mas Deus se comunica através da palavra. Ei, presta atenção. A minha experiência pessoal, ela não pode ser superior à revelação da palavra. Pastor, não entendi. Deixa eu te explicar. É mais ou menos assim. Eu estava estudando uma vez com um indivíduo pentecostal e eu conversava com ele sobre o dia do Senhor. E ele virou para mim e disse assim, me prova na Bíblia que o sábado é o dia do Senhor. Eu, fácil? Beleza, vamos viajar na palavra agora. Do Gênesis ao Apocalipse, demos uma viajada na palavra. No final, depois de uns 40 minutos de conversa, ele me escutando, ele disse assim, verdadeiramente, contra fatos não há argumento. A palavra de Deus realmente aponta este dia como o dia do Senhor e não existe nada na Bíblia que sancione a guarda do domingo. Mas, disse-me ele, vou orar ao Senhor, vou conversar com o Senhor
para que ele me revele se verdadeiramente eu tenho que guardar o sábado. E eu olhei para ele e falei assim, então, irmão, não tem mais conversa entre nós dois, sabe por quê? A tua experiência particular está sendo colocada acima da revelação da palavra. Ei, filho, o meu coração não é guia seguro. O meu pensamento, a minha consciência não é guia seguro. O guia seguro que determina verdadeiramente se eu estou escutando a palavra de Deus não é o meu sonho, não é a minha revelação, a minha interpretação. O guia seguro é a palavra de Deus. Ei, a minha experiência com Deus, ela é válida, precisa existir, tem que acontecer, mas ela é uma experiência submissa à revelação da palavra. Ela não é uma experiência superior à revelação da palavra. A palavra é o meu guia de regra, de fé e prática. Minha experiência está de acordo com a palavra, ou seja, eu não posso colocar a minha experiência particular acima da palavra, porque senão nós vamos ter problema, irmão, porque você tem uma experiência, eu tenho outra experiência, e daqui a pouco você vai abrir a tua igreja com a tua experiência, eu vou abrir a minha igreja com a minha experiência. Não, 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 não. Todos queremos ouvir a voz de Deus, que se manifesta através da palavra, e nossas experiências estão sujeitas à revelação da palavra. Você acredita nisso? Assim, verdadeiramente, você vai ser servo de Deus. E aí, sabe o que acontece? Hoje parece que é muito legal, é muito status dizer que recebi uma revelação disso, recebi uma revelação daquilo. Não é bem por aí. Você quer ver uma coisa? Eu estava pregando em uma igreja e estava fazendo uma semana de oração. E no sábado pela manhã, alguém descobriu que eu estava naquela igreja e foi até lá me ver, pastor, olha, eu vi nas redes sociais que o senhor estaria aqui e eu vim até aqui porque Deus me revelou que o senhor vai me ajudar a resolver o meu problema. Aí eu, beleza, irmão, o que Deus revelou para você? E ele me disse, pastor, eu tenho um problema muito particular, sabe? Eu sou um jovem que frequenta a igreja há 5 anos e eu não consigo largar o meu vício, que é consumir maconha. Eu fumo maconha, pastor, já tentei de tudo, mas não consigo. Mas nesta manhã, Deus me revelou como eu vou conseguir deixar de fumar maconha. E eu falei para ele, como que Deus te revelou e me envolveu nesse processo? E ele disse assim, pastor, Deus me disse que eu tenho que ir morar na sua casa, que eu vou dormir na sua casa, eu vou me alimentar na sua casa, eu vou passar alguns meses na sua casa, e estando na sua casa, lá na sua casa, eu não vou fumar maconha, porque eu vou fazer culto com o senhor de manhã, o senhor vai sair para fazer uma ou outra programação, e eu vou junto com o senhor, e estando na sua casa, pastor, eu não vou fumar maconha. Eu, brother, deixa eu te falar uma coisa, para Deus ter te revelado isso daí, ele precisava ter me revelado também, e isso não aconteceu. E esse seu lance de revelação está pintando mais como um efeito da maconha do que alguma coisa que Deus tenha dito para você, porque é completamente incoerente. Ei, filho, às vezes as pessoas estão trabalhando num processo de revelação pessoal e colocando isso, por mais absurdo que pareça, como sendo a linha de regra, fé e prática. Você fala para uma pessoa, olha, Deus está te orientando que isso aí não é um bom caminho para estabelecimento de uma vida conjugal. Você está namorando alguém que não é de Deus. E o primeiro requisito, quando se procura alguém para se estabelecer matrimônio, é muito simples, que essa pessoa ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ele mesmo. Agora você está procurando se casar com alguém que não ama Deus. Pastor, eu tenho orado para que Deus me revele, para saber se é a vontade dele. Ele já te revelou, meu filho. Está revelado na palavra. Ele não tem que chover no molhado, revelar o que já está revelado, falar o que já foi dito. Ei, você está parecendo o Gideão insistente, que uma hora coloca a lã e põe à prova. Tem que estar molhado com a terra seca. Aí você, não satisfeito, diz, agora eu quero ela seca com a terra molhada. Ei, Deus tem que ter paciência com a gente. E graças a Deus, graças a Ele tem tido, de fato, muita paciência e muita misericórdia. Mas, por favor, não abuse da misericórdia do Senhor, não abuse da paciência do Senhor. Entrega hoje o teu caminho ao Senhor.
confia nele, na palavra dele, regra de fé e prática, e vem, como Davi, ser servo de Deus, ser serva do Senhor. Vem, como Davi, ser amado de Deus, ser amada do Senhor. Vem, ele quer amar você cada vez mais, ele quer que você se torne servo, ele quer que você se entregue, e ele quer que você escute a voz dele através da palavra. Tem alguém aqui nessa noite que quer ouvir a voz de Deus? É na palavra. Vamos para a palavra em nome de Jesus. E põe uma coisa na tua cabeça: essa voz que anda humilhando você, essa voz que anda dizendo para você que você não tem mais jeito, essa voz que está dizendo para você que tudo está acabado, essa voz que está te dizendo corta esses pulsos, toma esses comprimidos, essa voz que está te dizendo se vinga, mate mesmo, ele te fez mal, põe fim à vinda dele. Ei, esta voz não é a voz de Deus. A voz de Deus para você nesta noite é: eu acredito em você, eu acredito na retomada da tua vida, eu acredito em solução para você, eu acredito na salvação do teu casamento, eu acredito na cura das tuas enfermidades. A voz de Deus não te põe para baixo, a voz de Deus te põe para cima, para que você tenha a imagem e semelhança dele restaurado em você. Atente, aceite e seja alcançado pela voz de Deus nesta noite. Torne-se um amado, uma amada de Deus, um servo, uma serva do Senhor, tal qual Davi. Você reparou no que disse Deus para o profeta Samuel? Logo no primeiro versículo, Deus virou e disse assim: olha, até quando você vai ficar com pena do Saul? Até quando vai ficar com peninha dele? Aí surge uma pergunta: qual é o problema de Samuel ter pena do Saul? Pena por acaso que Deus não quer que tenhamos em relação às pessoas? Isso mesmo, irmão. Existe uma diferença entre pena e compaixão. Deus quer que tenhamos compaixão uns pelos outros, mas Deus não quer que ninguém tenha pena de ninguém. Posso te explicar a diferença? Simples. Imagina só, você caiu dentro de um buraco. Se eu tiver pena de você, eu vou entrar dentro do buraco para você pisar nas minhas costas e sair. Você saiu e dentro do buraco eu fiquei. O problema que era teu, que não tinha nada a ver comigo, eu absorvi, porque tinha pena de você. O indivíduo que tem pena, ele traz o opróbrio do outro para a sua própria vida. E como se não bastasse os seus próprios problemas, ele traz o problema dos outros para a vida dele também. O indivíduo que tem pena, ele não toma as medidas adequadas para que verdadeiramente a pessoa que precisa de ajuda seja ajudada de fato. Deixa eu te explicar uma coisa. Se o indivíduo tem pena do outro que caiu no buraco, sabe o que ele faz? Com pena, ele entra dentro do buraco, o indivíduo pisa nele, sai do buraco e você fica atolado dentro do buraco. O indivíduo que tem compaixão é diferente. Aqui do lado de fora ele diz assim: ei, deixa eu te falar uma coisa, você que está aí dentro do buraco, junta essas pedras aí, ó, vamos montar uma escada. Olha, pega essas pedras, coloca umas sobre as outras e vem colocando. Quando você alcançar determinada altura, eu tenho um pedaço de corda suficiente para te puxar, ou eu posso estender o meu braço para tirar você. Com compaixão, você ensina o indivíduo a andar com as próprias pernas. Com compaixão, você ensina o indivíduo a ter um processo de crescimento, de amadurecimento, porque se você faz pela pessoa tudo, significa que ele não fez nada por si mesmo, não teve nenhum processo de aprendizado. E o resultado é que essa pessoa não cresce, essa pessoa não amadurece. Você pensa que ajudou, mas na verdade você atrofiou o desenvolvimento da pessoa. E sabe por que muita gente tem pena e não compaixão? Por causa de um sentimento de culpa. É tipo assim: eu fiz tanta besteira no passado, eu já usei tanta droga, eu já adulterei, eu já matei, eu já roubei. Um sentimento de culpa absurdo. Aí então agora pega o indivíduo e por causa do seu sentimento de culpa das coisas
que fez no passado, ele quer aliviar sua consciência fazendo alguma coisa por alguém que está mal, mas não dando para essa pessoa oportunidade de crescimento. E um outro motivo, sabe o que é? Tremendamente negativo. O indivíduo se sente não só culpado, mas às vezes ele se sente meio orgulhoso, tipo assim, ele não vai sair do buraco se eu não ajudar. Se não for com a minha ajuda, se não for com a minha intervenção, ele não vai conseguir sozinho. Então, é até um sentimento de orgulho por outro lado, a ser observado, que o indivíduo vai tirar o outro do buraco na seguinte pretensão: ele não vai sair dali sem mim, então, por causa de mim, eu vou, então, conceder a ele a oportunidade do sucesso. Note, a pena traz esses tipos de sentimentos anexadas a ela. A compaixão, não. A compaixão você não faz porque tem um tipo de culpa no passado. A compaixão você não faz porque você se acha bom o suficiente e sem você o outro não vai andar, não vai seguir em frente. A compaixão, ela é algo que emana do coração de Deus. A compaixão é o sentimento nobre que ajuda o indivíduo no sentido de levá-lo ao crescimento, ao amadurecimento. E o Samuel estava com pena do Saul. Aí Deus disse: até quando você vai ficar com pena dele? Compaixão pode ter, pena não, porque ele precisa aprender com tudo isto que ele está vivendo. Irmão querido, deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que gosta de que os outros sintam pena dele, sabia disso? Sabe por quê? Porque eles estão acostumados a ter atenção pelo caos que estão vivendo. É tipo assim, eu estou passando por problema, mas sabia que eu ter problema chama muito a atenção dos outros? Sabia que todo mundo está se preocupando comigo porque eu tenho problema? Se eu me livrar desta dor, eu vou perder até a atenção que eu estou tendo. Você sabia que tem gente que chega a gostar do sofrimento que está por causa da atenção que recebe? E quando desaparece o sofrimento, desaparece também a atenção, porque eles vão dar atenção para outro que sofre. E é natural que você cresça e que você agora caminhe com suas próprias pernas, mas o indivíduo que tem pena cria um vínculo de dependência, tá ligado? Ou seja, a pessoa nunca aprende a resolver seus próprios problemas, fica sempre dependente da pena do outro, da pena do outro. A compaixão não. A compaixão é o seguinte: eu vou te dar peixe hoje, mas tá aqui a vara, vai pescar, meu filho, vai aprender a resolver os seus próprios problemas. Viu? Eu não vou entrar nesse buraco aí, não. Eu vou te mandar construir isso daqui, vou te jogar uma corda para você fazer alguma coisa e sair daí. Tem que ter tua participação, tem que ter teu crescimento, tem que ter teu amadurecimento, tem que ter teu desenvolvimento. A compaixão gera desenvolvimento na pessoa. A pena atrofia o indivíduo no processo de amadurecimento e crescimento. Desculpa falar isso para você, mas eu não tenho pena de você, mas eu tenho compaixão por você. E te digo que não vou fazer por você o que você tem que fazer. Ei, você tem que amadurecer, você tem que se desenvolver. E para isso, precisa se tornar servo de Deus, porque a única chance que você tem de sair de dentro deste buraco que você está é se você for servo de Deus. E olha, Deus não tem pena dos seus filhos, mas Deus tem muita compaixão. Ele está olhando para você agora e ele está vendo que ninguém acredita em você, mas ele acredita. Se você fizer a parte que te cabe, ele vai entrar com a dele para te dar a vitória, porque a pena, quem socorre faz tudo, a compaixão não. Quem socorre faz você fazer a parte que te cabe e aquele que apresenta o socorro entra com uma outra parte para que você se torne uma nova criatura. O poder de Deus está à tua disposição, mas é você que decide se tornar servo ou não. Para de ficar com esse negócio das pessoas sentirem peninha de você. Deus tem compaixão por você e ele não faz o que você tem que fazer. E o que eu tenho que fazer hoje, pastor? Rasgar esse seu coração de cima a baixo e tornar-se um servo de Deus e amigo de todos pelo poder do Evangelho, que agora o Espírito Santo está batendo a tua porta para te trazer a salvação. Mas é você quem abre a porta,
porque Deus tem uma visão extraordinária e, nessa perspectiva, eu parto para o encerramento. Note o texto bíblico. No verso 7 tem a declaração: Deus não vê como vê o homem vê o exterior, Deus vê o coração. A visão de Deus é diferente, e isso está estampado na vida de Davi e precisa estar estampado na sua vida também, em nome de Jesus. Como assim? Observe, eu já fiz essa didática em alguns lugares por onde eu passei, inclusive na ABAC, especialmente em curso de liderança. Eu sempre mostrei essa garrafinha aqui, uma garrafinha como esta, ou um copo como este, com metade de água. Eu olho isso daqui e é o seguinte: se eu for otimista, eu vou comemorar. Oba! A garrafa está quase cheia, gente! Glória a Deus, a garrafa está quase cheia! Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Visão do otimista. Se o pessimista olhar a mesma realidade, diferente do otimista, ele vai dizer: ah, meu Deus, nada na minha vida dá certo, cara. Como que pode? Como que pode? Deus não olha para mim, Deus não me ajuda, Deus não me ama. Como é que pode? Não consigo caminhar, eu não consigo progredir. É a mesma garrafa, é a mesma realidade, vista, no entanto, por um ponto de vista diferente. Esta é a visão humana, completamente desequilibrada. Você olha, por exemplo, o engenheiro, ele diz aqui: essa garrafa é 2 vezes maior do que devia ser. Está muito grande essa garrafa. Você olha o psicólogo e o modo como ele observa a garrafa, e o psicólogo olha e diz: como é que essa garrafa se sente em relação à água? Como é que essa água se sente em relação à garrafa? É a visão do psicólogo, mano. Aí você olha a visão do químico, o químico olha para a mesma realidade e diz: isso aqui está cheio de pontes de hidrogênio. É o jeito do químico enxergar. É assim que ele vê. Você olha o pastor enxergando essa garrafa. Eu acho que já tem água suficiente para batizar meio mundo de gente aqui. Ou seja, é a visão do pastor. Ele olha a água, pensa em batismo. O químico olha, pensa em pontes de hidrogênio. O psicólogo olha como é que a água se sente em relação à garrafa, a garrafa se sente em relação à água. É a visão que cada um de nós temos. Mas toda esta visão, seja ela qual for, é limitada, é superficial, não vai à essência do ser. E a visão de Deus é diferente. Aliás, ainda teríamos espaço para analisar o modo como os homens enxergam e o modo como as mulheres enxergam, e inclusive a diferença biológica que existe a respeito disso. Por exemplo, o homem olha sempre de modo pontual, ele sempre enxerga uma coisa. A visão da mulher é sempre abrangente, ela enxerga assim o negócio mais na sua complexidade. Você quer ver uma coisa? Você vai a uma festa, a mulher olha tudo, mano. Ela sabe o vestido que a madrinha estava usando, como era o vestido da noiva, o arranjo da mesa, a cor da toalha, os enfeites. O homem não. Se você perguntar: você viu isso? Não vi, mano, não vi. Porque o homem só vai ver um ponto, aquilo que interessa. E para você ficar mais claro ainda na sua compreensão, deixa eu te dizer o seguinte: é mais ou menos assim, ó. A mulher, ela tem a visão abrangente, né? Você estava se arrumando para sair, de repente, para vir à igreja, se você está na comunidade, se você está na congregação, aí você vai assim em frente ao espelho, dá uma ajeitada, dá uma olhada, aí dá um passo para trás assim, você se olha, a mulher, né? Aí dá um passo mais para trás ainda, aí dá uma observada assim, né? Depois você se olha por trás, vê se está marcado aqui e tal, dá uma ajeitada, você quer se ver por completo. Sua visão é global. O homem não. Olhou, deu uma ajeitada, acertou, está de boa, tudo pronto. Visão pontual. Quando uma mulher diz que um homem é bonito, ela olhou o homem por completo. Quando um homem normalmente diz que uma mulher é bonita, é porque olhou algum ponto desta mulher para caracterizar sua beleza. Agora, o ponto que ele olha depende da consagração do infeliz. Então, note, a visão do homem é diferente da visão da mulher. E a visão de Deus é muito mais ampla que a do homem e que da mulher juntos. A visão de Deus é simplesmente espetacular. Não é uma visão minimizada como do ser humano. É uma visão abrangente, porque Deus, neste momento,
não olha simplesmente o que você é, mas Deus olha o que você pode se tornar se estiver aqui, ó, nas mãos dele. Ei, filho, Deus está olhando para você agora e percebendo tua realidade nas mãos dele. Deus não está olhando para você agora nessa realidade em que você está só, nessa realidade em que você se encontra no fundo do poço, nessa realidade em que você se sente sozinho. Deus não está olhando neste momento para esta realidade. A realidade, a perspectiva que Deus tem para você é você estando nas mãos dele. É por isso que ele acredita em você. Não é porque você é bom, mas porque você estando nas mãos dele, você se torna bom pela presença dele na tua vida. A visão que ele tem ao teu respeito é enxergando você vivendo nas mãos dele como servo dele. Não há na visão de Deus espaço para você longe das mãos dele. Percebe isso, querido? Quem vislumbra você longe das mãos de Deus é Satanás. Deus só enxerga você vivendo nas mãos dele. É a visão que ele tem ao teu respeito neste momento. E, por favor, o que você está fazendo longe de Deus? Por favor, o que você está fazendo que ainda não decidiu ser servo dele, ser serva dele? Se você não for de Jesus, vai ser de quem? E eu encerro te contando uma experiência, porque essa tem que ser a visão do cristão a respeito da vida e de todas as áreas. Eu estava formando em teologia aqui na FADBA, que antigamente chamava-se IAN. Era o ano de 1997, o ano em que eu me formei. E eu liguei lá para o Rio de Janeiro, para o meu presidente, que é comum todo formando em teologia fazer para saber a perspectiva do campo em relação ao seu chamado. E o meu presidente virou para mim e disse assim: olha, esse ano nós estamos vivendo uma crise financeira e não temos chamado para ninguém. E eu pensei, meu Deus do céu, estudei 4 anos de teologia para ser pastor, e se não tiver um chamado da igreja para me trabalhar, eu vou fazer o quê com o meu curso? Eu vou viver como? Vou fazer o quê? Se eu estudei para ser pastor, só enxergava a chance de ser pastor, e ele falou, olha, não vai ter chamado não. E aí eu fiquei naquela angústia, né? Já era casado, a esposa em casa aguardando o resultado do telefonema. Naquela época não tinha celular, não tinha internet, eu estava ligando da central telefônica lá da FADBA, o antigo IAN, e eu fui lá, fiz a ligação e diversas vezes tentei falar com o presidente e consegui. Quando consegui, ele me disse isso. E foi mais ou menos umas 20 vezes que eu tentei ligar, sempre reunião, ele sempre reunião, e lá pela 20ª vez, mais ou menos, a secretária já me conhecia, né? Quando eu ligava, e aí, irmã? Ela falava, quem que é? O Eduardo, estudante de teologia? Sou eu mesmo. Pois é, eu vou tentar. A mulher já me conhecia pela ligação tão frequente que eu fazia. E, diante disso, ela finalmente conseguiu colocar-me para me falar com o presidente. E quando eu falei com ele, foi um banho de água fria. Ele disse, olha, não vai ter chamado para ninguém, procura outro lugar aí para saber se você pode trabalhar. Eu pensei, meu Deus do céu, acabou minha vida. Se o minha própria associação, meu próprio campo que me conhece não vai me chamar, como alguém que não me conhece me chamaria? E foi dia assim de angústia. E eu pensando em voltar para casa agora e falar o que para a mulher? Cheguei em casa, minha esposa, e aí? Conseguiu finalmente falar com ele? Eu finalmente consegui. E aí? O que ele disse? Eu virei para ela e disse assim, está tudo certo. Como assim está tudo certo? Está tudo certo. Está tudo certo. Nós vamos voltar para o Rio de Janeiro, eu vou trabalhar, está tudo certo. Ela, oba, que legal, glória a Deus, aquela coisa toda. Que bom, amor, parabéns, parabéns. Eu só disse para ela que estava tudo certo. E tá, e quando que você vai lá e tal, não sei o quê? Eu tinha combinado no telefone o seguinte, presidente, eu estou voltando para o Rio de Janeiro, não tem outro lugar para ir, minha família está aí, para aí que eu vou voltar.
E quando eu chegar aí no Rio de Janeiro, me permitem falar com o senhor pessoalmente, você pode vir, mas não tem chamado para você não, mas o senhor me recebe, você pode até vir, mas eu acho que você vai perder seu tempo. É melhor que você nem venha. Não, mas eu faço questão de ir pessoalmente aí. Tá bom, você quer vir, venha. Marca aí com a minha secretária aí, mas tudo bem, eu só estou te dizendo, para te dar por antecipação que não tem chamado para você. Tá, beleza, então, mas o senhor me recebe? Recebo, pode vir. E marquei com o homem. E falei para a esposa, não, já está agendado já, antes de terminar a ligação, já agendei com a secretária, mais ou menos lá, dia 19, 18 de dezembro, estou chegando lá e vou falar com ele lá. Então, que bom, amor, e tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Beleza, então tá tudo certo, tá tudo certo. Tudo certo, irmão. Tá certo ou não tá? Eu confio ou não confio, eu acredito ou não acredito. Se tá nas mãos dele, tem que estar tudo certo. Mesmo que o certo não seja aquilo que eu sonhava, almejava, se está nas mãos dele, está tudo certo. Porque eu estou vislumbrando de um modo não como eu gostaria, mas ele está enxergando o todo. E se ele enxerga o todo e nas mãos dele está, então está tudo certo. Essa era a minha concepção. E se ele me chamou, o problema é dele. Ele que vai me colocar no lugar que ele quiser, se tiver lugar, e se não tiver, eu continuo nas mãos dele. E vamos seguir em frente. Mas na minha cabeça, de um jeito ou de outro, está tudo certo. E aí seguiu, no dia 19 eu liguei, fui lá, me apresentei e fiquei sentadinho na recepção da Associação Rio de Janeiro. Ele ficou de me receber às 9, teve um desdobramento de muitas reuniões de finais de ano, transferência de pastor, isso e aquilo. Só pôde me atender às 3 da tarde. Fiquei sentadinho de 9 até às 15 horas, às 3 da tarde. Não levantei para nada, porque vai que eu levanto, ele me chama e eu não estou. Olha que vacilo. Fiquei ali quietinho ali, a secretária saiu para o almoço, voltou, eu estava no mesmo lugar e ela já estava com pena de mim, mano. Já ligava para ele algumas vezes, pastor, o rapaz está aqui, peraí, estou terminando a reunião, pastor, o rapaz está aqui. E 3 da tarde desce o pastor, presidente, e olha para mim, eu sentado lá no sofá, e ele olhou para mim, olhou para o saguão, não tinha mais ninguém, e ele falou assim, cadê o rapaz que quer conversar comigo? Porque quando ele olhou para mim, ele não concebeu a ideia de que aquele pirralho seria um candidato a pastor. Ele olhou para mim e falou assim, cadê o estudante de teologia que quer falar comigo? Olhando para mim, mano. E a secretária estava com tanta pena de mim, a cena estava tão triste, trágica, que ela nem falou, nem apontou, ela só fez assim, fez o bico. Ó. Apontou para mim com um bico. Cara, pensa num João Ninguém ali sentado no sofá ali, esculachado. A mulher apontou um bico para mim. E o pastor olhou assim para mim, você? E eu levantei, cheio de fome, mano. Você? Eu mesmo. Mas você não tem tamanho de pastor, ele falou para mim. Nossa, irmão. O chão abriu assim, eu falei assim, onde que eu vou enfiar minha cara agora? Você não tem tamanho de pastor. Mas Deus assim me deu uma resposta imediata, me iluminou e falou assim, Davi também não tinha, né, pastor? Ele, gostei da sua resposta. Vamos conversar. E subi para lá, fui conversar com ele, ele me fez uma entrevista, me mandou para o ministerial, fiz outra entrevista e tal, não sei o quê. Olha, não temos vaga de fato, temos necessidade, mas estamos estudando, o que vai acontecer? Para resumo de conversa. Cheguei em casa, a esposa estava aguardando o resultado da entrevista com o presidente, e ela chega em casa e diz assim, amor, e aí? E aí? Quando eu chego em casa, e aí, amor? Virei para ela e disse a mesma coisa. Está tudo certo. Oba, que legal e tal. Quando é que você começa? Eu não disse a data ainda, mas está tudo certo. A mesa vai se reunir lá para dizer para onde nós vamos trabalhar. Mas o que eu tenho para te dizer é isso. Está tudo certo. No dia que eu liguei, me informaram que eu seria pastor auxiliar de jovens na Igreja Central do Rio de Janeiro, onde comecei meu ministério em fevereiro de 1998. E estava tudo certo. Talvez a minha visão não contemple as coisas como eu gostaria de enxergar. Este é o meu modo humano de ver. Mas na visão de Deus, sempre está tudo certo. Ei, amigo, coloque-se nas mãos do Senhor, está tudo certo.
A visão dele ao nosso respeito é simplesmente fantástica. E ele, nesse momento, quer que você seja servo dele, porque você é amado dele. Entrega o teu caminho ao Senhor, como faz nesta noite, por exemplo, a Solange. Olha que cena linda. O pastor Ronaldo entrando no tanque batismal, ao lado da Solange, para a glória de Deus. Sabe o que é isso? É alguém que aceita a visão de Deus ao seu respeito, é alguém que não quer mais a pena, quer a compaixão, é alguém que está disposta a ser. É por isso que temos o vislumbre agora do pastor Ronaldo lá no tanque batismal. A Solange, ela era membro da Igreja Batista, começou a estudar, assistir muito à Rede Novo Tempo, começou a estudar com a Edna e com a Patrícia, e estudo vai, estudo vem, começou a estudar, inclusive, pelo WhatsApp. Olha só que coisa extraordinária, nessa época de pandemia, ela foi estudando pelo WhatsApp, o estudo bíblico, ouvindo a voz de Deus. Irmãos, ela ouviu mesmo a voz de Deus, ouviu de verdade, e é por isso que ela entra no tanque batismal nesta noite, aí é acompanhada do pastor Ronaldo, lá no distrito de Itaberaba. E eles estão lá porque ela escutou a voz de Deus e atendeu a voz de Deus. Por isso, o pastor Ronaldo, como ministro do Evangelho, levanta a sua mão agora para que Solange seja batizada para a remissão dos pecados, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e todos que estão conectados para a glória de Deus dizem amém, amém, glória a Deus, aleluia, parabéns, Solange, Deus seja louvado pela sua vida, amém, Senhor, oh, coisa maravilhosa, coisa linda, pastor Ronaldo, parabéns aí, parabéns, Solange, a melhor decisão da sua vida, parabéns, Deus seja louvado, e a festa não termina aí não, tem mais gente para ser batizado em nome de Jesus. Temos o Martinho, nesta noite, também decide-se pelo batismo, para a honra e glória de Deus. Ele também conheceu a mensagem por intermédio da Rede Novo Tempo de televisão. Ele também conheceu a mensagem por intermédio da Rede Novo Tempo de televisão. E o alcance é fantástico, irmãos. E sabe, ele começou a assistir a Rede Novo Tempo, começou a fazer estudos bíblicos, e teve um dia que ele foi procurar a igreja, orientado pela própria Novo Tempo, e bateu lá na igreja de Itaberaba, num sábado de manhã, no primeiro sábado indo à igreja da vida dele, e ele ficou muito feliz. No sábado seguinte, ele voltou lá e já voltou levando o dízimo para devolver. Olha que coisa maravilhosa, que coisa abençoada. E quando chega lá, ele devolve o dízimo, feliz da vida, e ele acaba na semana seguinte recebendo uma bênção que não esperava, que era um dinheiro aí que ele não esperava receber, acabou recebendo uma grande bênção de Deus. Esses dias aí ele foi um pouco desestimulado, ele foi assaltado, essas coisas todas, entraram lá na casa dele, um momento muito triste, mas isso não o desanimou a fim de que desistisse da decisão que precisava ser tomada, que é mas neste momento, honra e glória de Deus. As pessoas podem até roubar os bens materiais, mas jamais conseguirão roubar a maior bênção que nós temos, que é o nome escrito no livro da vida. E por isso, o Martinho está aí no tanque batismal. E pastor Ronaldo, juntamente comigo, ergue a mão neste momento para que ele, como ministro do Evangelho, pastor Ronaldo, batize agora o Martinho para a remissão dos pecados, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e todos nós com alegria dizemos amém, amém, glórias a Deus, glórias ao Eterno. Olha que cena linda, o Martinho sendo batizado para a remissão dos pecados. Glória a Deus por isso. A palavra não volta vazia. Muito obrigado, pastor Ronaldo, pela bênção. Muito obrigado por essa cena, pelo privilégio de estarmos contemplando o batismo dos nossos queridos aí, Solange e também o Martinho. Ei, quando é que é o teu batismo, meu filho? Quando é que é o dia da sua decisão? Eu acho que você não pode deixar para amanhã o que você tem que fazer hoje. Por isso,
Vai aparecer na tela aí agora para você um QR Code para você encaminhar a sua decisão. Eu quero ser batizado. Eu também quero ser servo de Deus, porque eu sou amado de Deus. Eu também quero a visão de Deus para a minha vida. Eu não quero viver em função do que eu enxergo. A minha visão é limitada. Eu quero viver em função do modo como Deus me vê. Eu quero, como Davi, ser servo de Deus, porque ninguém até então acreditava em mim, mas Deus acredita. Por isso, eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Essa é a sua decisão? Coloca aí na timeline, eu quero o meu nome no livro da vida. Coloca aí, eu quero me preparar para o batismo. Nós vamos orar por você, nós vamos entrar em contato com você. Olha o QR Code que vai aparecer na sua tela aí, em nome de Jesus. E através desse QR Code, você pode colocar aí sua decisão. E se não aparecer o QR Code, coloca aí na timeline, eu quero ser batizado, eu quero o meu nome no livro da vida. Hoje é o dia da minha salvação. Hoje eu aceito o chamado de Deus. Filho, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E a todos vocês que estão colocando aqui a sua decisão, o seu posicionamento em direção ao chamado de Deus, você que está se levantando aí na congregação, procura o seu ancião, procura o seu pastor, manifesta a sua decisão em nome de Jesus, não fica calado diante do convite que Deus te faz. Olha o QR Code aparecendo por aí, ó. Pega o seu celular e testifica da tua decisão em nome de Jesus. Escreve na timeline, procura o pastor, procura o ancião, faz alguma coisa, meu filho, mas que saia do teu peito nesta noite a declaração dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que seja essa a sua decisão em nome de Jesus Cristo. Deixa eu orar com você agora em nome do Senhor, agradecendo a Deus pela sua decisão. Lembre-se, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela mensagem da tua palavra. Obrigado porque tua palavra não volta vazia. Obrigado pelo estudo desta noite, onde começamos a estudarmos a vida de Davi. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos entender a tua visão ao nosso respeito, que é extraordinariamente maravilhosa. E isso nos faça nos entregar ao Senhor sem reservas. Aceito, ó Deus, a entrega de cada um de nós em reconsagração. E estes que ainda não haviam tomado a decisão pelo batismo, que decidam-se hoje para a glória do Senhor, que não queiram mais viver momento algum da vida sem serem servos do Senhor, tal qual era Davi. Obrigado, Solange. Deus, e permita-nos enxergando ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Nós te oramos em nome de Jesus Cristo e te agradecemos. Amém e amém. Ei, amado, te espero amanhã, hein? Te espero amanhã para o nosso segundo passo na